Enquanto em cidades como São Caetano a tarifa é zero para toda a cidade, o prefeito bolsonarista da cidade de São José dos Campos quer acabar com a gratuidade no transporte público até para os idosos. Uma outra coisa que deixa o sistema muito ruim são as gratuidades, né? E hoje eu vejo cidades discutindo a gratuidade. Gratuidade não existe. Não tem municípios que dão gratuidades, né? Olha, vamos fazer aqui, né? Vamos ser bonzinho com, né, com os meninos loiros, com os meninos de cabelo grisalho. Hoje, né? Isso é tão difícil, então isso precisa ter um regramento a nível federal. Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser revisto, isso precisa ser revisto. O que precisa ser revisto, prefeito, não é a gratuidade no transporte público para os idosos, gente que trabalhou a vida inteira para construir esse país, para construir as nossas cidades. O que precisa ser revisto é a postura de administradores insensíveis como você, que nunca colocam o interesse público em primeiro lugar, que não priorizam cuidar das pessoas. Como, por exemplo, a sua obsessão em querer contratar ônibus chineses alugados elétricos ao custo de 17 milhões em média por mês, o que vai dar num contrato de quase 3 bilhões de reais, sendo que para liberar transporte de graça para a cidade inteira, para ninguém precisar pagar passagem, ia custar em torno de 14 milhões, 3 milhões a menos. Ou seja, para todo mundo andar de ônibus de graça custaria 3 milhões a menos para a prefeitura do que só o aluguel dos ônibus chineses, os tais ônibus elétricos. Ou seja, poderia estar investindo, seriam 14 milhões de reais investidos na veia da cidade, toda a economia real da cidade, todo mês um grande impulso que é gerar emprego, gerar oportunidades, era mais pelo menos uma média de 300 reais por mês no bolso de cada pessoa que precisa usar o transporte público para trabalhar hoje em São José dos Campos, gente que ia poder consumir mais, poder de repente comer a picanha que vocês vivem falando aí num final de semana com a família e não pode porque tem que gastar com o ônibus, sendo que sairia mais barato bancar de graça do que alugar, só a parte do aluguel dos ônibus que você quer alugar. E esses 14 milhões de reais não estou tirando da minha cabeça não, vem da planilha que vocês mesmos montaram na licitação, onde colocam que o faturamento mensal das empresas em média é em torno de 14 milhões de reais. Aliás, como eu disse no início do vídeo, São Caetano já está fazendo isso e é um exemplo de sucesso. Estão investindo cerca de 3 milhões de reais todo mês nas pessoas e esse dinheiro fica no bolso das pessoas e elas passam a comprar na cidade, passam a viver melhor, passam a comer melhor, ter uma alimentação mais saudável, mais digna para a sua família, comprar no comércio local e isso gera uma grande roda de prosperidade que só faz a cidade crescer e retorna muito mais para a cidade inteira do que os 3 milhões investidos. Aprenda de uma vez por toda, bolsonarista, a investir nas pessoas. Para de pensar só em empresário, para de pensar só nos chineses muito ricos, comece a pensar no povo de São José dos Campos e nas vantagens de garantir esse transporte público que sairia muito mais barato se fosse com tarifa zero no atual modelo do que você ficar tentando reinventar a roda com esses ônibus chineses que andam vazios pela cidade aí na tal da linha verde. E você? Qual a sua opinião a respeito? Você acha que o prefeito maravilhoso está certo aí na sua obsessão de querer cortar até os direitos dos idosos de ter gratuidade no transporte, em vez de oferecer transporte gratuito para toda a cidade, mais barato que os aluguéis dos ônibus Xing Ling que ele quer trazer para rodar na cidade? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, vamos juntos continuar mostrando que um mundo melhor e para todos é possível, onde a prosperidade chega para todo mundo e não só para os mesmos de sempre.